Fala, turma! Tudo bom? Então, vamos lá. Na nossa aula de hoje, a gente então encerrou o nosso bloco de ecologia e agora vamos começar o bloco de diversidade. Então, eu trouxe aí uma plantinha interessante, essa é a ginkgo biloba. É uma planta com propriedades medicinais, diz a lenda. E ela é uma planta da China, ou pelo menos daquela região da Ásia, né? E ela é a única representante da sua família, quer dizer, essa planta é basicamente um fóssil vivo. E por isso que eu trouxe ela para essa aula de hoje, porque a gente vai falar sobre filogenia. Já vou explicar para vocês, tá? Então, diz a lenda que essa planta, ela tem propriedades antioxidantes que ajudam a diminuir o envelhecimento, né, desacelerar o envelhecimento. E isso é dito aí para várias substâncias, mas, enfim, as coisas são mais delicadas que isso, são muitos fatores que afetam. Talvez tenha talvez ajude aí na imunidade e outras coisas, mas não é só isso que afeta, né? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar de sistemática, reinos, domínios e eu vou destrinchar esses dois reinos para você, que são Monera e o Protista. Então, falando de filogenia, existiram algumas primeiras propostas. Então, todas as sociedades, né, elas classificam os seres vivos, tá? Então a gente classifica, isso aqui é planta medicinal, isso aqui é animal, né? Mas a gente tem uma inerência de entender que isso é animal e aquilo é planta, ou isso é isso, mas entenda que, né? Quando a gente fala que algo é planta, a gente entende que aquilo ali é vivo, mas aquilo ali se comporta de outra forma, né? A ponto de a gente ter considerado no passado que alguns animais eram plantas, né? Então, existem outras concepções de outras sociedades, de outros grupos, que não costumam ser resgatados quando a gente fala de história da filogenia. A gente geralmente fala aqui dos ideais gregos, né? Então, eu gostaria de trazer mais da história, da concepção de outras culturas, mas realmente a gente tem poucos dados, né? Essas informações se perderam ao longo do tempo. Então, lá na Grécia, né, se classificava então em vegetais, então se entendia que as plantas eram vegetais e vivas, né? Tinham os animais, animal vem de ânima, né? Aquilo que é dotado de alma, são seres que vivem, então planta não tem alma, vegetal não tem alma, é um ser vivo sem alma. E existem aqueles seres vivos que estão em transição, né? Que são animais, né? Como por exemplo anêmonas e esponjas, entenderam que esses seres vivos eles não são plantas, mas que eles apresentam as similaridades, são animais fixos, né? Então eles não são capazes de, as anêmonas se movem, as esponjas não, mas eles não são capazes de se mover pelo ambiente, né? Então a gente vai aprofundar sobre as anêmonas numa outra aula, mas só para vocês terem uma dimensão de como se compreendia a classificação dos seres vivos, né? E isso teve problemas, né? Então, é, uma fofoca legal é a de Diógenes, né? Diógenes era um cínico, né? Então ele contestava a ordem das coisas, ele sempre via com as coisas inusitadas, né? Um ótimo filósofo. E aí o Platão disse que o ser humano é um bípede sem penas, né? E aí o Diógenes foi tirar sarro do Platão. Ele depenou uma galinha, trouxe para a reunião e mostrou, ó, eis aqui o homem de Platão, né? Então a galinha também é um bípede sem penas, só que existem uma diversidade de outras características que são importantes para a gente poder classificar os seres vivos, né? Então, ao longo do tempo, essas características, né, esse sistema foi se aprimorando e a gente deixou de tratar então só de planta e animal. Aí hoje a gente trabalha com os domínios e os reinos, né? Então, Linneu, em 1700 e bolinha, propôs o princípio de similaridade. Então a gente deixa de agrupar os seres vivos só em planta e animal, e a gente começa a agrupar eles por similaridades. Então, o que os felinos têm em comum que eu aproximo eles, né? Então, você facilmente reconhece um felino, né? E você reconhece os mamíferos, e você consegue dizer, ó, o mamífero é diferente de um réptil, né? Então, são essas características, né? Então, presença de escama, presença de pelo, glândulas mamárias, né?
de postura, enfim. Essa infinidade de características vai aproximando ou afastando esses seres vivos, tá? E quanto mais próximos, mais parecidos são os seres vivos, né? Tipo, em geral, o que a gente vai ter é essa situação aqui. Então, por exemplo, a gente tem aqui esse Felis catus, né, que é o nosso gato de estimação, e aqui tem o Felis pardalis, né, que é um outro, eu não sei se é a onça ou se, não, é alguma outra espécie de felino, tá? Que é aí grupo irmão dos, tipo, do mesmo gênero, né, deve ser alguma espécie de gato selvagem, e aqui você tem, por exemplo, a pantera, que está no mesmo grupo, mesma ordem, tá? Na verdade, é uma subordem, tá? Na verdade, a Felidae é família, tá? Então temos aqui, ó, espécie, gênero, família, ordem, classe, filo, reino e domínio, né? Então, essas são as propostas de classificação que Linnaeus trouxe. Então, espécie, né, ela vai ser essa ponta aqui, você vai ter uma única espécie, então são indivíduos que apresentam características em comum que com todos os indivíduos, né? E que se reproduzem entre si, né? Mantendo assim a espécie. Quando a gente fala de gênero, a gente já vê mais espécies, né, do mesmo gênero, que são muito parecidas entre si, mas elas deixam de fazer essa troca genética, né? Elas deixam de se reproduzir. E à medida que a gente vai subindo, cada ser vivo desse, né, na verdade, não cada ser vivo, mas cada grupo, ele vai juntando características, mas à medida que você vai subindo, a quantidade de características que fazem esses grupos serem parecidos é cada vez menor. Então, por exemplo, né, aqui esses felinos eles são todos parecidos, tá? Então, é o que define a família Felidae, né? Agora, quando a gente vai para a ordem, o que esses seres vivos têm em comum, né? Os felídeos, os canídeos, os ursos, eles têm em comum, né? A gente consegue identificar se são coisas diferentes, mas o que eles têm em comum entre si que permite que a gente classifique eles dessa forma. Então, tem forma de dentição, tem alguns ossos, enfim, tem uma infinidade de características que podem ser levadas em conta para agrupar esses grupos, né? Aí, quando a gente fala da classe mamália, a gente vai trabalhar na aula de diversidade de animais mais para frente, já são outras características, como, por exemplo, a presença de pelo, né? E aí você pega todos os seres vivos, né? Todos os animais com pelo, e eles são todos mamália, né? Aí vem os pelos, vem as glândulas mamárias, que mais? Não, essencialmente isso. Tem outras informações, mas a gente vai aprofundar depois, tá? Aí cordata, por exemplo, já envolve peixe, já envolve réptil, aí que todos esses seres vivos têm em comum entre si, todos esses animais. E a gente vai cada vez mais abstraindo, a ponto de a gente olhar para a eucária, né, e falar que gato e ameba são do mesmo grupo. Então, tipo, são seres completamente diferentes que eles apresentam características em comum que são muito distantes, né? E aí eu já vou contar uma historinha para vocês lá na frente. Tá? E aí o Linneu ele também trouxe uma outra inovação, né? Então além de é, unir esses grupos por causa das similaridades, né? Então era isso que eu tava a historinha que eu estava contando, que é a aparência, né? Pelo, dentição, isso, aquilo. Também ele criou o sistema binomial. Então, para dar nomes às espécies, nós usamos dois nomes, que é o nome do gênero e o epíteto específico. Então, aqui, ó, por exemplo, Felis catus, né? Felis pardalis, né? Então, nossa, erraram aqui, mas enfim. Então, Felis pardalis. Então, os nomes, todo nome de espécie, né, são dois nomes, Felis catus. Você não pode dizer só catus, você não pode dizer só pardalis, você tem que colocar o gênero e o epíteto específico, tá? Aí esse nome tem que ser escrito ou em itálico ou em sublinhado, então ficaria dessa forma: Canis familiares em itálico ou Homo sapiens em sublinhado. Homo sapiens é a nossa espécie, é o ser humano, Canis familiares é o cão doméstico, né? Outra informação importante,
a primeira sempre é maiúscula, né? E o segundo é sempre minúsculo. Ó. Então, canis familiares, o F é minúsculo, Homo sapiens, o S é minúsculo, tá? E aí, outras informações importantes. Então, aqui, ó, maior semelhança entre representantes por categoria, né? Então, espécie, todos os indivíduos, em termos de importância para a gente, são muito parecidos entre si, enquanto quando a gente fala de reino, você pode ter uma diversidade de organismos que você nem consegue facilmente dizer que eles são do mesmo grupo, né? E aqui é o contrário, né? Então, a espécie, você vai ter uma espécie só, né? Então, quanto mais alto, né, é o nível hierárquico que você está pensando de grupos, né, filogenéticos, mais espécies tem. Então, por exemplo, quando você olha para a espécie, você tem uma espécie só. Quando você fala em gênero, você pode ter algumas espécies. Quando você fala de família, tem alguns gêneros ali dentro e cada gênero tem algumas espécies. Então, o nível de diversidade vai aumentando porque você tem esses subgrupos dentro de cada um. É como se fosse uma boneca russa, né? Você tem vários dentro dela. Tá? Então, o reino ele concentra uma grande diversidade de espécies no fim, porque ele tem os filos, tem as classes e cada um tem suas subdivisões, tá? Então seria alguma coisa assim, né? Então a gente olha domínio, tem uma diversidade gigante de seres vivos. Aí quando a gente olha para reino, já é menor. Aí para filo, menor ainda. Até que a gente chega em espécie que você só tem uma espécie. Né? Ó, o gênero tem 3 espécies aqui. Família já engloba outros grupos de ursídeos, né? Ó, ordem aqui já tem outros grupos de carnívoros, né? Tem um lobo, tem a pantera, tá? Então é isso que significa domínio. É o grau de abrangência das formas de vida que estão dentro daquele grupo. Então, o domínio é o mais alto. Para você ter uma dimensão, tem aqui planta, paramécio, que é um organismo unicelular, fungo e os animais dentro do mesmo grupo. Tá? E aí, filo está dentro de reino, e classe está dentro de filo, e assim por diante. Né? Espécie, gênero, família, ordem, classe, filo, reino. Aí a gente chama de reficoseco, família, G. Né? Para a gente lembrar na hora do vestibular qual é a ordem disso. Eu sempre faço até hoje, porque eu costumo confundir ordem, classe ordem, classe eu costumo confundir a ordem, né? Se é ordem primeiro ou se é classe primeiro. Mas quando eu falo, ó, reficofage, eu lembro na hora. Então, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Reficofage, tá? E aí a gente acredita que a vida tenha tido uma origem única. Então, todos os seres vivos, bactérias, fungos, parasitas, animais, plantas e qualquer outra forma de vida que você consiga pensar, teriam vindo todos do mesmo organismo. Aí é uma outra longa história que exige que eu aprofunde outras coisas, tá? Aí a gente já está falando de origem da vida. Aí eu preciso que vocês compreendam o que é um cladograma. Né? O cladograma é uma forma da gente expressar as relações que os seres vivos têm entre si, principalmente as relações de parentesco e de evolução. Então, aqui ó, eu peguei um cladograma, né, uma filogenia ah, dos símios. Né? Então, temos aqui ó, alguns macaquinhos, né? Aqui tem um sagui, e aqui temos os outros grandes símios que são os nossos irmãos, né? Então orangotango, gorila, chimpanzé, e temos aqui o homem, né? E aqui temos outras espécies que nós temos registros fósseis, mas que se extinguiram ao longo do tempo, tá? Então são os hominídeos que, na verdade, eles nem são considerados hominídeos aqui, tá? Que se extinguiram, né? Sofreram extinção, tá? E essa filogenia, ela permite que a gente compare, então, os seres vivos, né? E, por exemplo, há quanto tempo eles se divergiram, né? Então você tem um ancestral comum aqui, né? E as espécies separaram. Então você teve uma espécie, tipo, daqui surgiu um grupo, né? Separou e formou um outro grupo que evoluiu
independentemente, hoje formam os símios do Novo Mundo, né? Na verdade, uma grande quantidade de, de animais aí, então a gente está pensando nos símios da América das Américas, na verdade, né? Então uma diversidade bem grande. Então está simplificado aqui, não é só uma única espécie, tá? Aí aqui está simplificado de novo, são os símios do Velho Mundo, então são as espécies de símios que vivem aí no Velho Mundo, para eles é tudo. Né? Então, Europa, Ásia, todos esses continentes que estão muito próximos entre si. E aqui, então, nós temos os outros grupos, né? Então, aqui o gibão, ele teve um ancestral em comum e separou, né? Aí depois aqui teve um ancestral comum com orangotango, aí nós temos um ancestral em comum com gorila, o chimpanzé, que todos os seres vivos têm em comum. Eles perderam o rabo, né? Então todos esses dois grupos aqui, eles tinham um rabo, né? E em algum momento da evolução, né? Aqui se perdeu o rabo e isso foi uma característica que permaneceu em todos os outros grupos, né? O orangotango, gorila, chimpanzé e homem não tem rabo. Olha que interessante. Então, a filogenia permite que a gente faça esse tipo de análise e consiga comparar esses seres vivos. Então, o que faz a gente, por exemplo, né, relembrando o Linneu, botar esses grupos juntos é exatamente, por exemplo, a presença de rabo, na verdade, a ausência de rabo, enquanto nós juntamos esses grupos aqui pela presença de rabo e algumas outras características, tá? Então a gente tem que pensar nisso aqui como se fosse um heredograma, né? Então você tem um ancestral comum, né? E ele teve filhos, né? Aí esses filhos viveram separados, foram casando com outras pessoas, foram vivendo sua vida, né? E aí, por exemplo, você é tetraneto dele, desse cara aqui, né? E aí você tem seu primo lá distante, que não tem nada a ver com você, nem é parecido com você, e ele teve uma história completamente diferente da sua, num lugar completamente diferente do seu, e a filogenia ela é muito parecida com isso, tá? Então você tem famílias, né, grupos de seres vivos que têm um ancestral comum, mas que seguiram histórias, caminhos completamente diferentes, e por isso que no fim eles são diferentes, na maior parte das vezes, né? Porque eles evoluíram de formas diferentes, em ambientes diferentes para sobreviver, tá? Aí os motivos, né, como isso aconteceu, a que velocidade aconteceu, vocês não precisam aprofundar, isso daí é coisa para os biólogos, né? Mas é só para vocês terem uma dimensão. E aí quando alguém fala, o homem veio do macaco, aí a gente considera macaco todos esses grupos aqui, que são os grupos irmãos, quer dizer, nós temos um ancestral em comum lá atrás, né? Na verdade, temos vários ancestrais em comum, né? Somos mais próximos aí dos chimpanzés, dos gorilas, dos orangotangos do que nós somos dos símios, por exemplo, mas somos todos do mesmo grupo. Agora, dizer que o homem veio do macaco, né, não é bem assim. Na verdade, o ancestral aqui ele é bem diferente de todos esses seres aqui, né? Então, primeiro que não dá nem para dizer isso, né? E outro que seria dizer que o gorila virou homem, e na verdade o gorila não vira homem, né? A gente tem um ancestral em comum, o gorila virou uma coisa, depois teve um outro grupo aqui que tem mais a ver com australopithecus e com chimpanzé do que com gorila, né? E depois você tem o ser humano. Então, não caiam nesse discurso, né? Se vocês falarem para mim que o ser humano veio do macaco, eu vou surtar, tá? Vou ter, vou ter um surto, eu vou ter um ataque do coração, tá bom? É a coisa mais, é, assim, é um dos maiores absurdos que um biólogo pode ouvir, esse tipo de coisa, tá? Então, sempre que uma pessoa falar essa besteira, você corta, tá bom? Então, nós temos ancestrais em comum, e esses ancestrais em comum estão no passado, e nós seguimos uma linha evolutiva, e gorila não vira ser humano, chimpanzé não vira ser humano, tá? É, se a pessoa vier falar, por que o macaco ainda existe, se o ser humano veio do macaco, vocês podem virar as costas e sair andando, tá? A pessoa não sabe o que ela tá falando, tá bom?
Então, seria a mesma coisa que dizer que você veio do seu primo de quarto grau, entendeu? Então, se tiverem mais alguma dificuldade em filogenia, aí vocês dão um toque, a gente vê alguma forma de reforçar. Isso daqui é um pouco, não é muito complicado, né? É só as relações de parentesco e para a gente realmente observar a evolução, porque isso daqui é uma linha de tempo, né? Você tem uma linha de tempo aqui e essas linhas elas vêm do mesmo ponto, porque significa que tem um ancestral em comum, só isso, tá bom? Aí, por exemplo, aqui eu trouxe o cladograma dos cães, você tem aí parentesco com os lobos, né? E aí aqui, ó, esse daqui é um cladograma bem complicado, mas você tem um ponto inicial, que é onde está o botãozinho vermelho aqui, e dele saem várias setas. Cada seta dessa, cada linha, representa um grupo dos cães, né? Então, você tem, na verdade, das diferentes raças de cães, né? Eles são todos da mesma espécie, tá? E aí, se você for seguindo cada linha, né, você vai acompanhando quais espécies são mais próximas e tudo mais. É bem interessante. O cladograma ele é usado para a gente fazer esse tipo de comparação. Aqui nós temos então os três domínios. Os três domínios, eles são a forma mais recente que a gente teve de falar de diversidade, tá? Então antigamente a gente só falava cinco reinos, cinco reinos, cinco reinos, e hoje a gente fala de três domínios. Por quê? Aqui nós temos os eucariontes, tá? Eu acho que vocês vão falar mais disso com outro professor, né? E aqui nós temos dois grandes grupos de bactérias, que são as bactérias, ou eubactérias, bactérias de verdade, e as arqueobactérias, arqueo quer dizer antigo, que são um outro grupo de bactérias. Essas bactérias aqui são as mais comuns do nosso dia a dia, enquanto as arqueobactérias, até existem algumas que, por exemplo, estão no nosso intestino, mas elas são chamadas também de extremófilas, são bactérias que vivem aí, por exemplo, nas fossas termais, sei lá, nos pântanos, não gostam de oxigênio, são um grupo bem diferente de bactérias. E como é que a gente sabe que elas têm um ancestral em comum, que elas são parecidas, que isso, que aquilo? E é com evidência genética, tá? Então foi feito sequenciamento e se descobriu que elas são muito mais parecidas geneticamente entre si do que com outros seres vivos, e aí se formaram esses grandes grupos, tá? E aí temos os eucariontes, que é meio difícil negar, mas são os grupos com cárion, núcleo de verdade, tá? Então temos aqui dois grupos de procariontes, seres vivos sem núcleo, né, células sem núcleo, e os eucariontes, células com núcleo. Vocês vão ver mais com o outro professor, tá bom? E a gente não pode esquecer de falar dos cinco reinos. Então temos aqui o reino plant, reino fungi, reino animalia, reino protista e reino monera, né? Aí a gente já viu que tem o bactéria e a arqueobactéria aqui, então é uma bagunça, tá? Tá em queda esse sistema aqui, tá? De cinco reinos, e estamos ascendendo com o tempo para esse sistema de três domínios, tá? Repara que os fungos e o reino animal, eles têm um ancestral em comum, né? Então, apesar da gente ficar pensando, os fungos são parecidos com as plantas, são plantas sem clorofila, acreditava-se muito nisso, né? Na verdade, os fungos, eles têm mais a ver com os animais do que tem a ver com as plantas. Olha que interessante, né? Então, eu vou destrinchar um pouco para vocês, principalmente o reino Monera, né? Porque não tem muita coisa para a gente falar mesmo, tá? Mas são aí o grupo das bactérias, né? Existem diversas formas, por exemplo, temos copos, né? Que são as bolinhas, tem os bacilos, que são os bastões, o vibrião, que ele parece um feijãozinho, e os espirilos, que eles são umas bactérias meio espiraladas, assim, tá? Geralmente longas. Eles são procariontes, ou seja, eles não têm núcleo, e o citoplasma, na verdade, o material genético está aqui jogado no citoplasma e está tudo bem para eles, tá? Aí isso daqui é uma varredura, tá? E aqui vocês veem alguns bacilos, né? Inclusive esse daqui está se dividindo, olha que legal, eles se dividem de ponta a ponta. E aqui nós temos uma cianobactéria, tá? Então repara que ela é verdinha, né? Ou meio azulado, tá? E tem aqui eu já tinha falado dessa célula aqui, né? Na verdade não é uma célula, mas desse compartimento, que é aquele que é usado para fazer fixação de nitrogênio.
Então, eu já falei, são todos procariontes, eles não têm núcleo, o DNA está livre na célula. Uma coisa importante do reino Monera é que eles têm parede celular, mas é uma parede celular proteica, na maior parte das vezes, que é típica de Monera, tá? Tanto que a gente tem testes químicos para identificar a bactéria e tudo mais. Mas acho que vocês não precisam aprofundar nisso, né? E você pode ter aí é, espécies, então, heterótrofas, autótrofas, né? Então, heterótrofo é quem não produz o próprio alimento, autótrofo é quem produz o próprio alimento, como, por exemplo, as cianobactérias, através da fotossíntese, e as parasitas, aquelas que precisam viver dentro de outro ser vivo, sem matar ele, para sobreviver, tá? Em seguida, nós temos os protistas, ou protoctistas, ou até protozoa. Por que protozoa? Porque quando se descobriu esses animais, na verdade, vocês já sentiram, né? Animais. Esses seres, né? Acreditavam que eles seriam pequenos animais, né? Então, protozoa. Zoa quer dizer animal, proto quer dizer primeiro. Então, seriam os primeiros animais. A maioria deles são, então, unicelulares, mas temos pluricelulares também, tá? São todos eucariotos, tá? Só a Monera que vai ser procarioto, o resto tudo é eucarioto. E você tem, na verdade, uma grande diversidade desses seres, tá? Então, nós temos aí seres unicelulares, pluricelulares, alga vermelha não conta, mas, por exemplo, as kelps, né, que são as algas marrons, elas entrariam aí como protista, né? Então, hoje em dia, não faz mais tanto sentido a gente dizer que toda essa diversidade de seres vivos, que são completamente diferentes, são todos protistas. Isso daqui é o grupo das plantas. Aí, animal é essa coisinha minúscula aqui, fungo é essa coisinha minúscula, e protista é todo esse universo de seres vivos completamente diferentes uns dos outros, com, tipo, absurdamente diferentes, que querem colocar num reino só. Então, não, cada grupo desse deveria pelo menos ser um reino só, ou pelo menos cada grupinho pequeno desse, tá? Então, isso está em processo de ser remanejado quando a gente fala da escola, tá? Para os biólogos, a gente trata como grupos e tá tudo certinho, tá? Mas também é assunto a mais para vocês decorarem. Né? Então, você pode ter seres aí heterótrofos ou autótrofos, tá? Então, quando a gente está falando de heterótrofo, a gente pensa aí na ameba, né? Tem aí alguns pequenos flagelados também, paramécio, tá? E quando a gente pensa em autótrofos, a gente está pensando aí no fitoplâncton, né? Que são aí dinoflagelado, deixa eu ver, eu esqueci de atomácia, né? Tem alguns grupos de algas aqui que são autótrofas, tá? E que não são do grupo das plantas. E é um grupo aí que eu já mostrei que tem uma diversidade gigantesca. Em seguida, nós temos os fungos, né? Eles são multicelulares, eles têm uma parede celular, essa é uma outra característica deles, que é de quitina. Quitina é o mesmo material do exoesqueleto dos insetos. Não sei se vocês lembram do exoesqueleto de inseto, mas a gente vai falar disso mais para frente, tá? E eles são todos heterótrofos, né? Eles fazem uma digestão extracelular, quer dizer, eles digerem um alimento que está fora e depois eles absorvem esse nutriente e eles podem aí ser parasitas, decompositores, a gente já falou disso em ecologia, e podem até ser simbiontes. Também falamos nisso em ecologia quando a gente falou de líquen. Né? Aí temos os exemplos, são os bolores, e tem alguns fungos que eles são bem diferentes, né? Forma rede, forma orelha de pau, forma estrela. Né? Então eles têm uma diversidade bem grande. Tá? Aí nós temos o reino animal, eu não preciso falar muita coisa para vocês, vocês sabem reconhecer um animal e dizer o que ele é, e a gente até vai aprofundar isso mais para frente, tá? A gente vai falar dos diferentes grupos, mas de forma geral eles são eucariotos, multicelulares e heterótrofos. Aí a gente vai falar mais para frente quais são as características que unem os animais. E aí nós temos o reino Plantae, né? Plantae, que de forma geral também apresenta suas características aí, que são eucariotos multicelulares autótrofos, né? Então eles têm clorofila e fazem fotossíntese. Então temos aí os grupos que eu vou destrinchar para vocês nas próximas aulas e as algas verdes. Na verdade, até as algas vermelhas estão aqui. Então, esses daqui são as briófitas, né? O musgo, as pteridófitas, samambaias, as plantas com flor, né? As angiospermas e as gimnospermas, como o pinheiro.
que são as plantas da semente nua, tá? Então, essa foi a nossa aula, tá? Foi bem simples, se tiverem qualquer dificuldade, é só chamar que a gente resolve, tá bom? Beijinho, gente. Uma boa semana para vocês.